Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 7, no verso 2. Neemias 7, verso 2. O apóstolo falou aqui sobre os céus, né, que muitas vezes se tornam céus de bronze na nossa vida, né, e fica difícil a nossa comunicação com Deus. E nessa palavra que eu queria trazer nessa noite, a gente vai falar sobre fidelidade. E algo que eu queria trazer aqui para você é que quem aqui usa Wi-Fi? Todo mundo gosta de um Wi-Fi, né? Você chega num lugar, você está lá sem dados, você já fica desesperado pedindo o quê? A senha do Wi-Fi, né? Agora, talvez você não saiba o que significa Wi-Fi, e eu vou falar para você agora. Wi-Fi significa uma palavra em inglês, que significa Wireless Fidelity. Sabe o que isso significa? Fidelidade sem fio. Olha que interessante. Fidelidade sem fio. Então, isso quer dizer o quê? Que você está conectado fielmente a uma rede de internet sem fio. Aquilo que tem na internet, você tem sem ter um fio. Amém? Então, eu creio que o Senhor, Ele hoje vai nos conectar com Ele. Amém? E a senha para que você possa se conectar com Deus hoje é a sua fidelidade. Amém? Então, Neemias capítulo 7, verso 2 diz assim: Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então, Ananias era um homem fiel, né? Junto ali com Anani, irmão de Neemias, eles foram nomeados para chefiar, né? Para cuidar daquele lugar que tinha recém sido estabelecido, né? Então, aqueles homens, eles tinham uma posição ali, uma responsabilidade. Diga assim, responsabilidade. Quando você é fiel, Deus, Ele vai te dar mais responsabilidades, amém? Quando o Senhor encontrar no teu coração essa fidelidade, Ele vai te dar mais responsabilidade. Quem quer? Amém? Glória a Deus. Mas saiba que quanto mais responsabilidade você tiver, mais coisas você vai ter que prestar conta, né? Você vai ter que realmente não fazer só aquilo que você quer, mas aquilo que é o plano e o propósito de Deus. Então, aqueles homens, eles foram, né? E ali a Bíblia fala especificamente sobre Ananias. Ele era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então, o tema dessa palavra é o fiel. Quem o achará? Então, para você que está anotando, o fiel, quem o achará? Então, o Senhor, Ele, no Salmo 101, verso 6, nós conhecemos que a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor, eles estão à procura dos homens fiéis, para que possam habitar, né, com Ele, para que essa pessoa fiel possa servir a Deus. Então, Deus, Ele tem buscado pessoas fiéis, amém? Mas, infelizmente, pessoas fiéis têm sido raras. Por que eu digo isso, raro? Porque se o Senhor procura, é porque não é fácil, amém? Nós já sabemos que o Senhor, Ele procura não somente os fiéis, mas Ele procura também verdadeiros adoradores, Ele procura também pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que intercedam, pessoas que se disponham a ajudar outras pessoas, amém? Mas se Ele procura, porque verdadeiramente é algo raro, pessoas fiéis. Mas, em nome de Jesus, hoje a senha do teu Wi-Fi vai estar ligada, amém? Quem aí ativou o Wi-Fi? Amém. Então, a palavra fidelidade é uma atitude de quem é fiel. E ser fiel significa ser verdadeiro, que cumpre o que diz. A palavra fidelidade também fala a respeito de uma constância. Quem aqui tem algum cartão fidelidade de algum lugar? Né? O que é aquele cartãozinho que você vai lá, que você vai ser fiel, né? Você vai sempre comprar lá e você vai ter um benefício, né? Então, a fidelidade também, ela é a constância. Alguém que é constante, alguém que é verdadeiro. E
a fidelidade também ela pode ser tida como uma reprodução de algo. Por exemplo, quando fala assim, fulano é a cópia fiel. O que isso quer dizer? Que aquela pessoa é parecido a alguém, né? É corretamente, né? Como a outra pessoa. Então hoje o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida é que nós sejamos cópias fiéis do Senhor. Esse foi o propósito original de Deus. Deus estabeleceu o homem, criou o homem para quê? Para ser a sua imagem, a sua semelhança, para ser a sua cópia fiel. Então hoje, para que nós venhamos ser essa cópia fiel de Deus, nós temos um projeto, né? Existe um projeto de Deus para o ser humano. E para que esse projeto seja estabelecido no real, você aí seja estabelecido, você precisa ter as orientações. Deus, ele sempre deu orientações ao homem. Quando foi construído o tabernáculo, quem orientou como deveria ser o tabernáculo, a construção do tabernáculo? Foi o Senhor, foi Deus. Então, assim também somos nós. O Senhor, ele deixou um projeto para que você seja fiel a esse projeto. Que no final, nós estamos numa construção. Quem aqui é a construção de Jesus? Amém? Essa construção, ela vai sendo aperfeiçoada cada dia. Assim como o apóstolo tem ministrado, que esse é um tempo de restauração. E esse é um tempo da restauração, da nossa restauração. Para que nós tenhamos reformas, para que o Senhor venha aperfeiçoar a nossa vida, para que nós venhamos a ser verdadeiramente a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, mas conforme a direção dEle, conforme a palavra dEle, que sejamos cópias fiéis de Deus. Amém? Então, essa palavra, fidelidade, tem todo esse sentido que eu falei. É algo verdadeiro. Então, alguém que é fiel fala a verdade, mas vive a verdade. Alguém que é fiel é constante nas suas atitudes. Alguém que é fiel, ele não muda de ideia. Ele não, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Alguém que é fiel aos princípios de Deus, ele é constante. Ele está numa progressão, mas ele é constante. Ele não vive de altos e baixos, mas ele é constante. Num constante crescimento no Senhor. Essa pessoa é uma pessoa fiel. Então, a pessoa fiel, ela reproduz com exatidão. Então, a pessoa fiel, ele não é somente um ouvinte da palavra de Deus, mas o fiel, ele é ouvinte e praticante. Então, o fiel, ele verdadeiramente reproduz aquilo que a palavra de Deus diz para ele fazer. Então, essas são as características do fiel. No Antigo Testamento, a palavra fidelidade, ela pode ser traduzida, né? O termo é emuná, que significa certeza ou fidelidade. Então, esse é o termo que é usado no Antigo Testamento, né? A palavra é emuná, é a certeza. E no Novo Testamento, a palavra para fidelidade é a palavra pistes, que significa fidelidade, confiabilidade e lealdade. Então, essa palavra pistes, ela também pode ser traduzida como a palavra fé. E quando nós lembramos lá de Hebreus 11, capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a palavra fidelidade, ela está ligada à palavra fé, que significa certeza. Você tem certeza de algumas coisas? Amém? Você tem certeza que Deus é bom? Você tem certeza que Deus é justo? Você tem certeza que Deus te ama? Sabe o que é isso? Fé. Mas sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é confiável. Em Deus nós temos a certeza do amor dEle. Em Deus nós temos a certeza da bondade dEle. Em Deus nós temos a certeza também da sua justiça. Então, isso é fidelidade. Então, Deus, Ele é fiel. E o que o Senhor espera que nós também sejamos fiéis. Então, Deus quer ter a certeza de que você é uma pessoa confiável. Deus quer ter a certeza de que você é alguém que Ele pode contar, amém? Você se converteu por algum tempo?
Você deu alguns anos da sua vida para Jesus? Ou você deu a sua vida? Você deu o seu futuro? Você entregou todos os dias da sua vida para Jesus? Quem aqui entregou a sua vida toda para Jesus? Deus, Ele quer ter a certeza de que você vai viver para sempre com Ele. Amém? Porque isso se chama fidelidade. E isso que o Senhor nos exige hoje, que sejamos fiéis, constantes, verdadeiros, sejamos firmes. Amém? Ele quer confiar. Quem aqui é casado? Você confia no seu cônjuge? Talvez você não confie, você deseja confiar, verdade? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você quer a fidelidade dele. Você quer confiar que aquela pessoa é transparente, que aquela pessoa, ela vai estar com você todos os dias, amém? Que aquela pessoa, ela vai te honrar mesmo na sua ausência. Isso se chama também fidelidade. É a certeza de que aquela pessoa continua te honrando, continua te amando, continua sendo um com você. Então a fidelidade faz parte, e precisa fazer parte do nosso caráter. A fidelidade, ela é um fruto do Espírito. Então quem aqui tem o Espírito Santo? Amém? Se você tem o Espírito Santo, você precisa ter a fidelidade na sua vida. A fidelidade também, ela é um atributo comunicável de Deus. Diga assim, atributo comunicável de Deus. Então existem os atributos incomunicáveis de Deus. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? E o que isso significa? Então os atributos incomunicáveis de Deus são as características de Deus que Deus não compartilha com o homem. Exemplo, Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então esses atributos Deus não compartilha com o homem. Amém? Ninguém aqui é onipotente. Ninguém aqui é onipresente nem onisciente, Então esses são alguns dos atributos incomunicáveis de Deus. Então esses atributos Deus não compartilha com o homem. Mas existem os atributos comunicáveis de Deus. O que significa isso? Que Deus compartilha com o homem. E um desses atributos comunicáveis de Deus, é o amor, a justiça, a santidade, mas também a fidelidade. E essa fidelidade é a veracidade. É algo que Deus nos dá e que nos dá essa possibilidade de sermos hoje fiéis. Algo que é tão, talvez, para o homem natural, para aquele que não conhece a Deus, é algo tão difícil, mas Deus, Ele compartilha conosco a fidelidade. Hoje nós podemos ser fiéis, amém? Principalmente porque nós temos o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo pode sim ter a característica de Deus, porque é filho de Deus, amém? Quem aqui é filho de Deus, diga amém. Aleluia. Então, nós podemos hoje ter a fidelidade de Deus. Nós podemos nos tornar assim, semelhantes a Deus, como filhos, amém? Então, a fidelidade, ela faz parte dos atributos de Deus. Então, a fidelidade, ela não é algo fácil de se encontrar, como eu já falei. Mas hoje Deus, Ele está aqui com os olhos dele aqui, amém? Será que Ele vai encontrar fiéis? Será que Ele pode contar com a sua fidelidade? Amém. Que nós sejamos encontrados fiéis a Deus. Quem aqui gostaria de ter um ladrão na sua casa? Ninguém? Ninguém quer ter um ladrão na sua casa, Quem aqui tem empresa? Você colocaria a sua empresa para a pessoa responsável pelas finanças, um ladrão? Não. Sim ou não? Não, Tenho certeza que não. Alguém aqui entregaria as finanças da sua casa para alguém que não é leal, que não é uma pessoa confiável? Não. Assim também o Senhor, Ele não vai colocar algo precioso nas mãos daquele que é infiel. Uma das coisas que também nós precisamos entender é que a fidelidade, em que eu preciso ser fiel? Em absolutamente tudo. Eu preciso ser fiel em absolutamente tudo. Eu preciso ser fiel no meu casamento, eu preciso ser fiel no meu trabalho, eu preciso ser fiel às minhas palavras, eu preciso ser fiel também nas minhas finanças, eu preciso ser fiel em absolutamente tudo que envolve a minha vida. Como filha de Deus, como filho de Deus, amém? Então, a fidelidade é algo imprescindível para um filho de Deus. Então, ninguém aqui entregaria
algo precioso para alguém que é infiel. Ministerialmente também eu preciso ser fiel. Quem é líder de célula, quem é discipulador, aquele que é preocupado, aquele que é discípulo de Jesus, porque quem é discípulo de Jesus faz discípulos para Jesus. Essa é uma característica de um discípulo de Jesus. Mas essa pessoa, ela precisa também ser encontrada fiel a Deus. Em Lucas capítulo 16 fala a respeito também dessa fidelidade, mas o que eu quero dizer é que Deus, ele não vai entregar algo precioso para você enquanto você for infiel, enquanto você tiver um coração duvidoso, enquanto Deus não tiver a certeza de que Ele pode contar com você. Então, se você é líder também de célula, se você é um discipulador, se você é uma pessoa, ou se você tem o desejo, saiba que você precisa ser encontrado fiel. Você não vai poder ser irresponsável de cuidar de vidas para abandonar, ou para matar, ou para não cuidar, amém? Mas você também precisa ser fiel em todas as áreas da sua vida. Então, em que ponto eu queria chegar nessa questão de ter realmente um ladrão, né? De ter alguém que não é confiável. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4. Colossenses capítulo 4, verso 9, que diz assim: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então eu queria falar um pouco a respeito desse irmão, que Paulo chama de fiel e amado. Quem aqui gostaria de ser chamado pelo apóstolo Paulo de fiel e amado? Quem aqui gostaria de ser chamado de fiel e amado pelo seu líder? Amém? Nossa, eu fico pensando, meu Deus do céu, que homem fiel. Meu Deus, o que será que esse homem fez para ser tão fiel? Qual deve ser essa história, a história desse homem chamado Onésimo? Quem aqui já conhece a história de Onésimo? Então, a história de Onésimo, ela está lá nós conhecemos ela no livro de Filemon, que é um livro bem curto, mas eu não quero me ater a ele, mas quero dar uma explicação breve sobre quem é essa pessoa chamada Onésimo. Então, Onésimo, ele era um escravo, um servo de um homem chamado Filemon. Esse homem chamado Filemon era um membro da igreja colossense. E esse homem chamado Onésimo, que o seu nome significa útil, diga assim, útil. Então, o nome de Onésimo significa útil. Esse homem, Onésimo, era escravo de um homem chamado Filemon, irmão da igreja de Colosso. Só que esse homem que Paulo chama de fiel, não era fiel. Ou, pelo menos, não foi fiel. Esse homem chamado Onésimo, ele era escravo, com certeza ali tinha responsabilidades naquela casa daquele senhor, mas na carta de Filemon, nós entendemos que ele havia roubado, provavelmente havia furtado o seu senhor e fugido. O homem fiel. Mas nesse tempo ele não era um homem infiel. Então esse homem, ele rouba o seu senhor e foge. E nesse momento que ele foge, ele vai conversar com Paulo. Ele foge para Roma, onde o apóstolo Paulo estava preso. E naquele tempo ali, ele conhece a Jesus. Ele se converte. Então aquele homem infiel, ele encontra a Cristo. E naquele momento em que ele se converte verdadeiramente, se arrepende, né, o apóstolo Paulo envia carta a Filemon. E envia uma carta intercedendo por aquele homem que não era fiel.
aquele homem, aquele escravo que foi infiel, aquele homem que não era verdadeiro, aquele homem que não era confiável. Então, Paulo, ele envia essa carta. E essa carta, talvez você pense, meu Deus, por que precisa estar na Bíblia essa carta de Filemon? Mas essa carta, ela fala muito, né, ao coração, ao nosso coração, sabe por quê? Sabe quem era o Onésimo? Sabe quem que era o Onésimo? Você. O Onésimo era eu. Essa pessoa que era infiel, essa pessoa que não era digna de confiança, essa pessoa fugitiva. E eu gostaria que você abrisse lá a sua Bíblia em Filemon. Como eu falei, não quero ler todo, obviamente, mas quero ler um versículo. Então, essa pessoa, essa carta, ela fala muito a respeito da nossa vida. De como a nossa infidelidade nos traria a morte. Aquele homem chamado Onésimo, o útil, ele seria morto por causa da lei romana, por causa daquele furto, por causa daquela fuga, ele seria morto. E assim como Onésimo, eu e você merecíamos a morte pelos nossos pecados, pela nossa infidelidade, pela nossa falta de certeza. Então, o castigo que ele merecia, Paulo intercede por ele. E como eu falei, o nome desse homem significa útil, proveitoso. Mas ele, no verso 11 de Filemon, diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, aquele homem tinha um nome. Ele tinha um nome profético na vida dele. Ele deveria ser útil, mas ele foi inútil. E o que Deus fala ao meu coração é que a infidelidade nos torna inúteis na presença de Deus. Quantas pessoas hoje na igreja, elas têm aquilo que o propósito, o destino, o plano de Deus para a sua vida interrompido por causa da sua infidelidade. E essas pessoas têm se tornado inúteis na presença de Deus porque são infiéis a Deus, porque não são de confiança. Porque verdadeiramente Deus não pode contar com essa pessoa por causa da sua infinita infidelidade. Porque Deus não pode confiar aquilo que é precioso a essa pessoa por causa da sua infidelidade. O que hoje, eu pergunto para você, o que hoje tem sido inútil na tua vida? Assim como esse homem chamado Onésimo. Qual é a área da tua vida que tem sido inútil, que não tem frutificado por causa da tua infidelidade? Saiba que hoje, através do arrependimento no teu coração, através da confissão dos teus pecados, o Senhor, Ele pode transformar toda a tua inutilidade em utilidade para Deus. Porque hoje você talvez não tenha sido aproveitado, mas o Senhor, Ele quer te usar, amém? Mas Ele precisa te encontrar fiel a Deus, amém? Então, verso 11, antes ele foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, esse homem chamado Onésimo, ele teve a oportunidade de ser um homem fiel, um homem de confiança de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida, amém? Quem quer ser fiel a Deus? Quem quer ser útil a Deus? Amém? Eu quero ser útil a Deus. E eu tomei essa decisão de ser fiel a Deus. Essa semana eu estava conversando com o William, e eu falei assim, a gente estava no carro, e às vezes nós estamos, né, na igreja, conhecemos a Cristo, mas nós estamos tomando a decisão de ser infiel a Deus. Nós estamos tomando a decisão de não ser completamente confiável a Deus. Mas eu falei para o William, há muito tempo, eu decidi ser uma bênção. Eu decidi ser uma bênção, né? Então, você precisa hoje decidir ser uma bênção. Eu nem sempre fui uma bênção, mas hoje eu sou uma bênção, amém? E você, como você tem sido? Você tem sido uma bênção para Deus? Ou você tem decidido ser deixado de lado? Ou você tem decidido fugir de Deus, porque não quer ser fiel a Deus? Porque não quer
verdadeiramente se comprometer com o Senhor, que não quer se comprometer com o reino de Deus. Hoje você pode decidir ser uma bênção. Aquele homem chamado Onésimo, ele fugiu, porque ele era um homem infiel. Mas ele decidiu e ele foi buscar um homem chamado Paulo, um homem que ele conhecia. Um homem que ele talvez conviveu. Ele sabia, porque o senhor dele era discípulo de uma igreja. Então ele foi procurar, mesmo na sua fuga, ele foi procurar alguém que lhe ajudasse a se tornar um homem fiel, um homem proveitoso para Deus. E hoje você tem a oportunidade de ser essa pessoa, aproveitada por Deus, amém? Uma pessoa proveitosa, assim como Onésimo se tornou. Tanto que na carta de Colossenses, o apóstolo Paulo diz, um homem fiel, estou enviando Onésimo, um homem aí do meio de vocês, um homem fiel. Então aquele decreto de morte se tornou perdão de Deus. Hoje você tem a oportunidade de receber o perdão de Deus, por toda a tua infidelidade. Hoje você tem a oportunidade de pedir ao Senhor perdão pela tua infidelidade conjugal. Hoje você tem a oportunidade de pedir ao Senhor perdão em arrependimento pela tua infidelidade no teu trabalho, pela tua infidelidade nas tuas palavras, pela tua falta de compromisso com as tuas palavras. Talvez você é uma pessoa que lança palavras, mas não cumpre. Porque você tem sido uma pessoa, desculpe a palavra, mas é verdadeira, inútil. Mas hoje o Senhor quer transformar a tua vida, amém? Hoje, você tem a oportunidade de se arrepender por ter se tornado alguém sem proveito na obra de Deus, na presença de Deus, pela tua infidelidade. Pela tua infidelidade daquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos para fazer. Você talvez esteja me ouvindo aqui pensando, poxa, eu abandonei aquilo. Deus me entregou um talento e eu escondi. Você foi infiel a Deus. Você não aproveitou a oportunidade, mas hoje o Senhor está te dando a oportunidade de ser útil novamente. Talvez você está aqui me ouvindo e você não conseguiu fazer nada, sabe por quê? Porque você tem na sua consciência as tuas infidelidades financeiras. O Senhor, Ele tem te abençoado tanto e você não tem conseguido ser fiel. Porque há algo dentro de você, essa infidelidade, o Senhor quer curar essa infidelidade. O Senhor, Ele cura a nossa infidelidade. Amém? O Senhor, Ele quer hoje te fazer um vaso útil. Amém? Então, como eu comecei aqui falando a respeito do livro de Neemias, e esse livro tem sido, né, um livro rema para esse tempo, para esse propósito com Deus. E no livro de Neemias, nós vemos que o povo se voltou para o Senhor, porque um homem se dispôs a ser verdadeiramente um instrumento fiel ao Senhor, e ele levou a todo um povo uma oportunidade de serem fiéis ao Senhor. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente no livro de Neemias, no capítulo 9. Neemias capítulo 9 fala a respeito do tempo de arrependimento e de confissão de pecados que aquele povo fez diante de Deus. Então ali nós vemos que no verso 1, no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Então todo aquele povo se juntou para ter esse momento de arrependimento. No verso 5, lá no finalzinho, diz assim: então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor.
Então, ali eles começam a relembrar tudo aquilo que Israel passou, toda a bondade de Deus. E eu queria que você, nesse momento, começasse a pensar na bondade de Deus na tua vida. Que você começasse a relembrar tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que o Senhor fez por você, tudo aquilo, todas as misericórdias, toda a fidelidade do Senhor para com você. Porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor perdoou os teus pecados, o Senhor tirou a tua vergonha. Antes você passava vergonha, hoje o Senhor tirou a tua vergonha. Antes você era uma pessoa humilhada, uma pessoa que andava olhando para baixo. E o Senhor, Ele te deu uma oportunidade. Ele estendeu a sua mão, Ele estendeu a sua fidelidade a você. Te deu uma oportunidade, te deu uma vida nova. Te deu um lugar. Te deu irmãos. Te deu uma família. Quero que você pare para pensar na sua vida aí. Quero que você analise na sua história. Porque muitas vezes nós lembramos da história de Israel e nós pensamos, meu Deus do céu, que povo infiel, ô povo de dura cerviz, ô povo ruim. Meu Deus do céu, se fosse eu, meu misericórdia, eu já estaria entregue para o Senhor. Mas se nós analisarmos a nossa história, quanta infidelidade nós vamos encontrar. E eu quero que você pense nessas infidelidades. E eu peço que o Espírito Santo possa te trazer à memória nesse momento as suas infidelidades. Amém? Então no verso 9 ainda, eu vou ler alguns versículos para que você possa entender que assim como o povo de Israel, você também se tornou uma pessoa infiel a Deus. Uma pessoa do qual Deus não pode contar. Existem áreas da sua vida que Deus não pode contar com você, porque você sabe que você tem falhado. Então que você possa refletir e lembrar desses momentos da sua vida agora. Então, verso 15 diz assim: pão dos céus lhe destes na sua fome, e água na rocha lhe fizeste brotar. Na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, que com a mão levantada lhes juraste dar. Quantas provisões o Senhor te deu? Se você olhar para a sua vida no passado, quem era você? Quais eram as suas dificuldades? E o quanto o Senhor proveu na sua vida, quanto o Senhor te abençoou, quanto o Senhor mudou a tua história. Quem era você antes de conhecer o Senhor? Saiba que o Senhor, Ele todos os dias, Ele tem suprido todas as suas necessidades. Saiba que o Senhor, Ele tem trazido aquilo que você necessita, aquilo que você precisa e muito mais. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele concede os desejos do nosso coração. Comece a se lembrar de toda a bondade do Senhor para com a tua vida nesse momento. Comece a lembrar. Se você se lembrar talvez de hoje, você vai relembrar a bondade do Senhor. Talvez hoje você acordou, talvez você até reclamou de alguma coisa. Talvez você julgou que você não tinha aquilo que você precisava, mas comece a pensar aí na bondade do Senhor hoje na sua vida. Hoje você está aqui na presença do Rei. Hoje você está se alimentando de um banquete espiritual. Mas você hoje também precisou de outras coisas. E o Senhor, Ele proveu tudo para você. Então comece a se lembrar da fidelidade de Deus. Verso 16. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Quantas vezes o Espírito Santo falou com você e você não deu ouvidos? Quantas vezes o Espírito Santo falou com você e você não obedeceu? Você passou por cima daquilo que o Senhor falou com você. Você agiu soberbamente. Você foi orgulhoso, orgulhosa, não dando ouvidos ao Senhor. Comece a se lembrar desses momentos também. Que você endureceu a sua cerviz e não obedeceu ao Senhor, não se curvou à vontade dEle, mas você endureceu e quis fazer a sua vontade, ignorando a vontade de Deus. Verso 18. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito,
e cometeram grandes blasfêmias. Comece a se lembrar das tuas infidelidades na tua boca. Comece a se lembrar das vezes que você não reconheceu aquilo que o Senhor fez por você, a tua libertação. O Senhor, Ele te libertou, te tirou do mundo. E você, muitas vezes, com a sua boca, às vezes deseja voltar para o mundo, às vezes deseja a cebola, às vezes deseja os temperos, às vezes deseja e não reconhece a bondade de Deus na sua vida. Que o Espírito Santo hoje possa te ajudar, porque Ele nos ajuda, amém? Porque nós somos tão duros que nós precisamos e necessitamos da presença do Espírito Santo para nos convencer, para que nós venhamos enxergar o quão infiéis nós temos sido com o Senhor. Diante de tanta bondade de Deus, o quão infiel nós temos sido a Deus. Todavia, verso 19, todavia tu pelas multidões das tuas misericórdias não os deixaste no deserto. Mesmo você sendo infiel a Deus, o Senhor, Ele não permitiu que você morresse no deserto. Mesmo você não reconhecendo o Senhor como Deus, amém? Verso 20, e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhe negaste para a boca o teu maná, e a água lhe deste na sua sede. O Senhor, Ele te deu o Espírito Santo, alguém que pode te consolar, que pode te orientar, e que está contigo todos os dias da sua vida, é um amigo, é uma presença preciosa, e quantas vezes nós temos negligenciado isso? Quantas vezes você não tem agradecido a Deus pela bondade, pelo banquete, pelo maná, pela presença dEle na sua vida, pela provisão? E eu digo isso também pela palavra de Deus. Quantas vezes você tem negligenciado a palavra de Deus e não tem se alimentado dela? O maná, não tem, o Senhor, Ele tem matado a tua sede, mas você muitas vezes murmura. Você muitas vezes é infiel ao Senhor. E eu gostaria de ler também no verso 29. Diz assim: testemunhaste contra ele para que voltassem à tua lei. Porém, eles houveram soberbamente e não lhe deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros e endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Quantas vezes Deus falou com você e nas tuas atitudes você fez isso aqui para o Senhor? Senhor, eu não estou nem aí para a tua vontade. Quantas vezes você ouviu uma palavra aqui, às vezes no altar, e talvez aí você está bonito, mas por dentro você está fazendo isso aqui, ó. Eu não estou nem aí. Eu não me importo com a tua palavra. Quantas vezes você tem sido infiel, nós temos sido infiéis, e temos dado de ombro para o Senhor. Verso 31, mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Então, nós hoje precisamos reconhecer as nossas infidelidades, amém? Quem aqui o Espírito Santo mostrou algo que você tem sido infiel a Deus? O Espírito Santo tocou o teu coração e você percebeu o quanto você tem sido infiel, o quanto você tem dado de ombros para o Senhor. Saiba que esse é um tempo de arrependimento. Como o apóstolo falou, para que os céus se abram é necessário arrependimento. É necessário arrependimento das nossas infidelidades. E esse povo, no verso 38, para fechar, diz assim: por causa de tudo isso, estabelecemos uma aliança fiel, e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes, amém? Então, depois de tudo isso, depois de reconhecerem, depois de se arrependerem, depois de se humilharem, eles estabeleceram uma aliança fiel ao Senhor, amém? E eu queria que você se colocasse em pé nesse momento, porque esse é o tempo que o Senhor, esse é o tempo que Deus, a oportunidade de Deus para você, para que você possa se arrepender das tuas infidelidades.
Esse é o tempo de Deus, amém? Quem gostaria de fazer essa aliança fiel? Eu gostaria de fazer essa aliança fiel a Deus. E que o Senhor nos dará a bondade dEle. E nós sim seremos chamados de fiéis, amém? E nós sim poderemos ser e habitar na presença dEle, porque na presença dEle só habita os fiéis. Que os olhos do Senhor possam te encontrar nesse momento. Que os olhos do Senhor possam te encontrar nesse momento. E que o onésimo e que o infiel se torne fiel, amado de Deus, amém? Útil, proveitoso a Deus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento e fizesse essa aliança com o Senhor. Eu gostaria que você nesse momento pedisse ao Espírito Santo se há algo aí no teu coração que você não tem sido fiel a Deus. Talvez você nem saiba. Talvez os teus olhos estejam tão duros, a tua cerviz talvez esteja tão dura que você não tem reconhecido. Mas o Senhor, Ele quer hoje arrancar a nossa infidelidade, amém? O Senhor, Ele quer sim verdadeiramente abrir os céus. Ele quer verdadeiramente que essa fidelidade sem fio, que essa conexão com Deus possa existir. Essa fidelidade, que sejamos fiéis a Deus, que sejamos cópias fiéis do Senhor, amém? Em nome de Jesus, ó Deus, queremos, ó Pai, apresentar ao Senhor, ó Deus, essa nossa aliança de fidelidade. Ó Deus, eu quero apresentar, Senhor, a minha vida, a vida, Senhor Deus, de cada irmão aqui. Ó Deus, quantos de nós, ó Pai, quantos de nós, e nós éramos, ó Deus, onésimos, ó Pai, merecedores da morte, mas o Senhor intercedeu por nós. Jesus Cristo foi a ponte que nos ligou a Deus, que nos reconciliou com o Senhor. Nós merecíamos a morte, ó Deus, pela nossa tamanha infidelidade, porque éramos fugitivos da Tua presença. Mas hoje o Senhor nos alcançou. E hoje nós temos a oportunidade, ó Deus, de nos arrepender da nossa infidelidade ao Senhor. Nos arrepender, ó Deus, das vezes, ó Pai, em que nós deveríamos ser igual ao Senhor e não somos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor venha alcançar, ó Deus, cada coração aqui nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que cada um aqui possa estabelecer, Senhor, a fidelidade ao Senhor, ó Deus. Se arrepender, ó Deus, de toda infidelidade, Senhor Deus, nos dízimos, ó Deus, nas primícias, nas ofertas, ó Pai, por toda avareza. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, por toda soberba. Por, Senhor Deus, não reconhecer a bondade do Senhor todos os dias da nossa vida. Por não reconhecer, ó Deus, as Tuas misericórdias, ó Deus, que se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, ó Deus. Por termos, ó Pai, escondido aquilo que o Senhor nos entregou. Senhor, o Senhor nos entregou, Deus, talentos, habilidades, dons, presentes, ó Deus, do Senhor. E o que nós temos feito, ó Deus, escondido, ó Deus. Nós não temos sido úteis para o Senhor, não temos sido úteis, ó Deus, nas Tuas mãos. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. O Senhor é aquele que nos convence dos nossos pecados, das nossas infidelidades. Ó Deus, que hoje o Teu povo possa decidir ser fiel ao Senhor. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa decidir ser uma bênção. Que todos aqui, ó Deus, possam decidir ser úteis na Tua mão, ó Deus. Porque o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é rico em misericórdia. Para aqueles que buscam, para aqueles que clamam a misericórdia dEle. Se você necessita da misericórdia do Senhor, que você peça a misericórdia do Senhor. Que você não endureça a tua cerviz, que você não dê de ombro para o Senhor. Que você não ignore a voz do Espírito Santo. Quantos aqui têm ouvido a voz do Espírito Santo e têm ignorado? Se arrependa hoje. Peça o perdão ao Senhor por ter endurecido a sua cerviz, por ter dado de ombro ao Senhor e não reconhecer a bondade do Senhor. O Senhor te tirou do deserto. O Senhor te tirou do Egito. O Senhor proveu todas as coisas no deserto. E você foi infiel ao Senhor. Assim como o povo de Israel, muitas vezes nós
no momento de abundância, no momento em que nós conquistamos coisas pela bondade do Senhor, trocamos as coisas, trocamos a presença do Senhor por aquilo que o Senhor nos deu. Não troque as bênçãos do Senhor pela presença do Senhor. Que hoje nós possamos nos arrepender, ó Deus, nos humilhar diante do Senhor, ó Pai. Nos humilhar diante do Senhor, ó Deus. E que possamos, ó Deus, verdadeiramente fazer essa aliança de fidelidade ao Senhor, ó Deus. Fazer, Senhor, essa aliança de fidelidade, que o Senhor possa confiar em nós, ó Pai. Confiar, ó Deus, de que seremos fiéis ao Senhor, de que obedeceremos a Tua voz, de que reconheceremos, ó Pai, a Tua bondade, o Teu amor, ó Deus, e que Te daremos, ó Deus, a glória, Senhor Deus, que é devida em todo o tempo, ó Deus. Onde eu passar, manifestar a Tua glória, ó Deus. Eu Te dou os meus ombros para carregar a Tua glória. Por onde eu passar, manifestar a Tua glória.